Caros cairenenses, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. E hoje, para estar nos dando a honra, na verdade, o professor Samuel, professor de hebraico, especialista em hebraico, que tem um canal no YouTube e tem um site específico. E ele está nos dando a honra hoje para vir aqui gravar um vídeo para nos esclarecermos alguns termos ou algumas expressões veterotestamentárias do Antigo Testamento, onde infelizmente alguns leigos se aproveitam do conhecimento fraco do público evangélico, cristão de uma forma geral, e começam a propagar alguns fakes, algumas falácias e até heresias em torno de termos específicos, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Então, vamos ver. Boa noite, Samuel, paz do Senhor, meu amado. Paz. É um prazer tê-lo aqui no nosso canal para nos esclarecermos alguns termos que eu lhe pedi e você gentilmente atendeu o nosso convite muito especial sobre tratar de um tema que possivelmente ninguém tratou aqui no YouTube. E a gente vê dezenas de vídeos sendo replicados, mostrando uma certa inverdade. Você vai trazer luz hoje sobre o principal termo. Porém, de imediato, eu queria que você se apresentasse e depois, ao longo do vídeo, a gente vai fazendo as devidas perguntas a você. Se prepare. Fica à vontade. Olá, pessoal, né? Meu nome é Samuel Monteiro. Eu tenho um site, né, que se chama Hebraico Pro. Esse site ele está no ar desde 2002, né? E eu comecei a estudar hebraico a partir de 2001, né? E de lá para cá nunca parei, né? Então, sempre estudando hebraico todo dia. 20 anos, Samuel? 20 anos mais ou menos de hebraico. Tem experiência, viu? Que bênção. Que bom, Samuel. Samuel, mas assim, o que é que foi que te levou a estudar o hebraico, assim? Curiosidade. Então, eu sempre gostei de idiomas, né? Eu já estudava inglês e eu tinha vontade de aprender latim também, né? Que legal. E eu achava que a Bíblia tinha sido escrita em latim. A Vulgata, né? Não a Vulgata original mesmo. Sim. Nem sabia que era Vulgata. Aí depois que eu descobri que a Bíblia tinha sido escrita em hebraico, aramaico e grego, né? Então eu decidi aprender essas três línguas, né? Despertou curiosidade, né? Sim, o hebraico eu já tô, né? Tô mais ou menos, né? O aramaico ele acaba meio que vindo junto, né? Se você ficar bem de hebraico, depois você conseguir traduzir um texto da Bíblia que está em aramaico, você consegue, né? E sei também um pouco de grego, né? Tô estudando ainda, não tô tão bem de grego igual de hebraico, mas a gente vai indo aí. Tô entendendo. Mas aí você viu desafios, muitos desafios, assim como ao estudar esses idiomas, na sua época, assim, há 20 anos atrás, quase a gente não tinha materiais, a não ser a internet, alguns artigos, né? O que te guiou, assim? Era muito mais difícil. Pra você ter uma ideia, não tinha nada nem na internet. Ixi. Não tinha praticamente nada, né? E demorou para eu conseguir juntar, né, os materiais para eu começar a estudar, né? Aula online pode esquecer, isso aí não existia mesmo, não tinha de nada, né? Nada, muito menos de hebraico, né? Mas eu tive sorte também que tinha uma pessoa na minha cidade que ele era professor de idiomas e ele tinha morado 4 anos lá em Israel, né? Então eu fiz aula com ele, isso ajudou bastante também. Mas tudo na época era dificílimo de achar. Dificílimo. E tinha um esforço pessoal maior, né? Gigante. Hoje todo mundo tem as coisas na mão, tudo ao redor e não aprende.
Para você ter uma ideia, quando eu descobri esse professor aí, eu acho que estava fazendo 2 anos já que eu estava estudando hebraico por conta, né? E ele teve que corrigir todas as minhas pronúncias. Eu pronunciava tudo errado, né? Eu sabia ler, sabia o que estava escrito ali, mas na hora que tem que falar, né, pronunciava tudo errado, porque eu nunca tinha ouvido hebraico, né? Agora, por exemplo, você entra no site Hebraico Pro, né? Você tem lá, por exemplo, a narração. Você clica lá, você entra no versículo, clica lá no play lá, Já escuta já, né? ele narra o versículo. Então, quer dizer, você já vai ouvir hebraico, né? É um rabino Nativo, que gravou. É um rabino que gravou aquilo, né? Então, você vai ouvir o hebraico, né, de uma pessoa de Israel falando, né? Coisa que não tinha, isso aí não existia, né? Eu acho que o seu site é o único aqui, assim, praticamente em língua portuguesa, que tem tantas visualizações. Na verdade, o primeiro site que eu encontrei e o canal de hebraico foi o seu. Foi o Hebraico Pro. Eu me lembro dos seus primeiros vídeos e eu olhar assim, eita, eu me lembro de uma Bíblia que você estava mostrando. Eu me apaixonei também por hebraico. Eu não sei se você sabe, mas foi por conta também de você. Eu vou apresentar para vocês a Bíblia nas 3 línguas originais. A Bíblia não foi escrita em latim, como muitos pensam. Ela foi escrita originalmente em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. As Bíblias que nós encontramos com mais frequência no Brasil são as em português, lógico. Agora imagine ter uma única Bíblia as 3 línguas originais. Isso é um sonho para quem estuda os idiomas originais da Bíblia. Eu demorei anos para encontrar uma Bíblia que fosse assim, 100% nas línguas originais. Esta que eu estou segurando aqui, né, está plastificada, está lacrada. Veja que em um dos lados está escrito em hebraico: Torá, Neviim, Ketuvim. Ou seja, o Tanar, como os judeus chamam, ou Antigo Testamento, como os cristãos chamam. Virando aqui do outro lado, nós temos Ekaine Diatike, ou seja, é o Novo Testamento. O pessoal que sabe grego melhor aí, que me perdoe se eu pronunciei errado, mas eu não sei muito bem o grego, tá? Mas olha só que legal, desse lado aqui, o hebraico, e do outro lado, o grego, e aqui nós temos essa Bíblia fantástica nas 3 línguas originais. Essa outra Bíblia aqui, que é a mesma Bíblia, eu deixei ela aberta para mostrar para você por dentro. Veja que aqui eu estou no início dela, no livro de Gênesis. Claro que eu pulei aqui o índice, a introdução, etc. Então, vou aproximar um pouco aqui a imagem para que nós possamos conseguir ler também no vídeo, né? Então você vê que aqui nós temos o texto em hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, como você pode ver, né, todo o texto aqui é escrito em hebraico. Virando a Bíblia do outro lado, temos aqui o Novo Testamento grego. Veja aqui, eu já deixei para você no Evangelho de Mateus. E aqui, desse lado da Bíblia, como você pode ver aí no vídeo, está tudo escrito em grego. Agora, por último, o que eu acho mais fantástico é o livro de Daniel, que mostra como a Bíblia é verdadeira. O povo judeu falava hebraico, mas em certa época eles foram levados cativos para a Babilônia. E lá foram forçados a aprender o aramaico. E o profeta Daniel viveu nesse período. Por isso o livro de Daniel foi escrito algumas partes em hebraico e algumas partes em aramaico. Eu vou mostrar um trecho para vocês. Eu deixei um papelzinho aqui no meio para marcar o trecho do livro de Daniel, né? E eu vou mostrar para você como esse livro incrível foi escrito.
originalmente nesses dois idiomas, né? Vou ler aqui um trecho para você. Aqui é Daniel narrando, né? E ele está narrando em hebraico, que era a língua que ele falava, e ele também foi forçado a aprender o aramaico lá na Babilônia, né? Então, eu vou ler aqui para você. Vayomer lahem hamelech, Halom halanti, vatipa en ruchi, ladat et halom. Então, até aqui nós temos a parte em hebraico, né? Você vê aqui, ó. E disse para eles o rei: um sonho sonhei. E perturbou-se meu espírito para saber o sonho. Continuando o texto aqui, em hebraico ainda. Vayedabru akazdim lamelech aramit. Então, até esse trecho aqui, aramit, nós temos o texto em hebraico ainda, né? Que significa, eles disseram os caldeus para o rei em aramaico. A partir desse trecho, então, a partir do aramit, que é aramaico, nós temos aqui o texto todo em aramaico, né? Malka le almin rei. Tudo isto é aramaico, até aqui tudo, né? Como você pode ver aqui, ó, Melech é rei em hebraico e Malka é rei em aramaico. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é a minha apresentação da Bíblia nas línguas originais. Samuel. Em língua portuguesa, ou meu site foi o primeiro ou foi um dos primeiros, viu? Eu só vi ou, o seu. Se não for o primeiro, foi um dos primeiros. Do canal mesmo do YouTube, é. 2002, né? 2002. É muito assim, tempo, muito tempo. Muito Era tempo. internet de escada. Exatamente. Eu me lembro de um vizinho aqui que botava lá, passava o dia todinho, e a conta quando vinha era nas alturas. E uma demora gigante para fazer um upload e um download gigante. Tudo era demorado, tudo, né? E hoje nós temos de megas, gigas, né? É interessante. Mas as suas dificuldades no idioma foram quais, assim, tu percebesse? Só na fonética, porque eu sei que todo idioma a gente tem que primeiro trabalhar o listen, né? Que é o escutar, o speak, falar, o write, o escrever e o read, que é o ler. Então, essas quatro habilidades que estão voltadas para a língua inglesa, né? Eu dou aula de língua inglesa, mas ela é universal. Eu só falo porque eu escuto. Isso é um padrão, né? Então, como é que você... Só foi o professor de Israel que lhe corrigiu foneticamente? A sua primeira dificuldade era a fonética? E as letrinhas do hebraico não te incomodavam, não? Sim. Que é o pior, primeira coisa que eu fiz A primeira coisa que eu fiz quando eu fui atrás de ver o hebraico, né, conhecer, saber como é que era, né, a primeira coisa que eu fiz foi desistir. Eu olhei e desisti, falei, não quero. Que alfabeto, hein? Foi por causa do alfabeto, a hora que eu vi o alfabeto, né, mas foi assim um preconceito, porque eu pensei assim, eu quero um idioma que tenha letras, né? Porque a hora que eu vi aquilo, eu achei que aquilo era tipo um japonês, chinês, né? Ideograma, alguma coisa ali assim, é né? triste. Sim, muito mais complicado, né? Então a primeira dificuldade seria em relação gráfica, né? Depois, Sim, eu acho sonora. que é que todo mundo tem, né? Acho que o primeiro desafio a vencer é a questão do alfabeto, né? E depois descobrir que é de trás para frente. Sim, né? Mas eu só bati o olho ali e falei, desisti. Falei, não quero. Eu quero um idioma que tenha letra. Eu pensei isso, né? Eita. Aí passou, acho que uns 6 meses mais ou menos, né? E eu queria aprender o idioma original da Bíblia, né? Aí eu peguei e falei, não, peraí, deixa eu tentar aqui com paciência e entender como é que funciona isso, né? Aí que eu vi que eram letras mesmo, né? Igual as nossas. O desenho da letra é outro, mas é a mesma letra, né? Você tem B, tem L, M, né? Tô entendendo. Você fazia flashcard? Como era a tua rotina de estudos, assim, para aprender o idioma?
Flashcards. Botar no papelzinho, botava como se escreve e atrás a tradução. Eu fazia isso em inglês antigamente. Já Então, chegasse a fazer isso? Primeiro para aprender o alfabeto, né? Porque apesar de ter pouca coisa, né? Tinha, né? Algumas coisinhas. Então você encontrava, por exemplo, o alfabeto na internet, né? Aí eu lembro que eu imprimi, né? E aí memorizando. eu ficava com aquela folha do alfabeto o dia inteiro, andava com aquilo pra cima e pra baixo, né? Esse é o problema das pessoas hoje em dia. Já quer pegar o alfabeto, quando é com uma semana eu desisto, porque eu não sei. Tem que pegar, ralar, memorizar, pegar flashcard olhando, você acordou, foi dormir. É a mesma coisa quando eu comecei a estudar o cubo mágico. Era dia, noite e a madrugada toda, só querendo resolver, até conseguir. E existe a insistência, né? Você sabe resolver isso? Sei, sim. Nunca consegui resolver esse negócio. Eu tenho vários aqui. Eu cheguei até a montar com os pés, pra você ter uma ideia. Loucura. Eu tava louco com os pés. Me chamavam já de louco já. Então, assim, é parte. Você quer mergulhar, tem que mergulhar, aprender, né? Tem que ser assim, né? Eu ficava com aquelas folhinhas o dia inteiro, 2 folhas de sulfite que eu tinha imprimido naquelas impressoras que faziam barulho, matricial, né? Impressora matricial. E eu ficava ali inteiro. E ainda falava o nome das letras errado, ainda, mas decorei, né? Depois o professor lá ajustou tudo. Mas decorei, sabia que B era B, né? Que Dalet era D, sabia, né? Sabia a ordem, né? E a importância também de errar. Eu acho que hoje o maior desafio dos alunos é errou a fonética, já desiste, fica inibido, né? Porque você, para aprender, tem que falar errado ao ponto de alguém corrigir e depois você perceber. Eu acho que o que fez com que você avançasse muito era você não ter medo de falar. Hoje, se você não tem medo de falar, você aprende. Inclusive, os estrangeiros que ensinam idiomas, né, eles falam que isso aí é um problema do brasileiro. O brasileiro ele tem muito medo de errar a pronúncia. Que pessoas de outros países não têm. Eu falo isso direto. Eu falo isso para os meus alunos sempre. Mas tem que errar, né? Para você aprender, você tem que errar, né? Tem que errar. Eu falava as coisas assim, meu professor falava, que, né? Aí eu falava de novo, que? Eu não entendia. Aí eu falava a palavra em português, aí ele não estava entendendo, né? Eu falava em português, ele, tá, né? Então, é tal, né? É assim que pronuncia. Errando é que se aprende. Né? E você ocultando o erro de falar, você nunca vai conseguir chegar a uma pronúncia legal, bem aproximada. A gente sabe que existe a diferença de um nativo para uma pessoa que não é nativa e uma pessoa que está intercambiando ali, né? Igual meus alunos que estão avançados em língua inglesa. Quando no primeiro momento é aquele do you speak English? E depois, quando eles já estão desenvolvendo, ele é do you speak English? Já tem uma entonação bacana. What do you understand about this? Eles começam a entender, começam a ter uma fonética legal, aí começa a escrever, o professor já estou conseguindo, tal. Eu consigo entender o senhor. Por quê? Porque está errando, e você errou aqui, ó, fala novamente. E vai corrigindo. E eu acho que todo aluno hoje em dia que vira um estudante, há uma diferença, né? O aluno que absorve o conhecimento e o estudante é o que estuda. Realmente, entre aluno e estudante, quem de fato aprende é o estudante. O aluno que só fica escutando e fica parado lá, eu acho que não vou aprender não. Tu tá botando em prática? Não, só teoria. E quando você coloca em prática, aprende. Eu me lembro que para eu aprender os pronomes pessoais, especificamente em inglês, eu peguei eles, botei numa folhinha e fui comprar pão. Eu me lembro como hoje. Quando eu desci para comprar pão, quando eu voltei eu já tinha memorizado todos os pronomes. E ficava me lembrando, I, eu, you, he, she, it, we, you, they. Quando eu vi um cachorrinho eu dizia it. Quando eu vi uma mulher eu falava she. Quando eu vi um homem eu falava he. Quando eu vi qualquer coisa junto eu usava os pronomes. Então fixou. Eu fiquei olhando e imaginando a imagem. Eu não sei se você faz isso no hebraico. Eu vi uma palavra... Né, tem que ser assim. Né? Tem que ser assim. A questão se perguntou do flashcard, né? Aí conforme eu fui conseguindo material, né? E tendo alguma coisa para estudar, né? Aí eu pegava e escrevia. Eu escrevia frases, né? No hebraico tem a questão da pronúncia também, né? Escrevia a frase, às vezes alguma palavra que eu ainda não tinha decorado a pronúncia, né? Porque não tem vogal, né? Eu escrevia ali a pronúncia. É o triste.
Os maçoretas, né, acrescentaram as vogaizinhas, né? Que ajuda, né? Quem tá aprendendo, né? Tô E entendendo. aí escrevia a tradução, né? E andava com aquela folhinha pra cima pra lá, até decorar aquela frase lá, né? Chamavam de doido, não? O pessoal não via, né? Ah, entendi. O pessoal não via. Ah, entendi. Tu tinha Era medo, folhinha, né? Folhinha pequena, né? Ficava no bolso e tal, mas o dia inteiro arrancava, tirava do bolso, abria, lia, fechava, colocava no bolso. Né? Que interessante. São fases da vida, né? A gente tem que aprender e tal. Já entrando aqui num segundo ponto, um segundo momento, Samuel, quais são os seus projetos assim que você tem, assim, especificamente, para o pessoal saber? Ali você tem o seu site, né, específico, você tem o seu canal no YouTube, você tem um projeto específico, tem aquele do Mar Morto, né? Que inclusive, pessoal, eu peço para vocês se inscreverem no canal do irmão Samuel, lá no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição embaixo. Também um projeto que ele tem de tradução do mundo escrito do Mar Morto, a qual eu também já sou inscrito, eu colaboro lá. Se vocês puderem, se esforcem, é só R$5 por mês, não vai matar ninguém, tá certo? Então ajuda esse projeto do Samuel aí, que é muito importante. Eu acho que no Brasil aqui, até onde eu sei, quem está fazendo esse projeto é ele, especificamente em Isaías, né? Isso, me corrija se eu estiver equivocado, irmão Samuel. Tá certo, Começando em Isaías, né? A minha ideia é fazer tudo, né? Tudo que existe, né? De livros da Bíblia, né? Nos manuscritos do Mar Morto, que não tem tudo também, né? Mas começando em Isaías, porque ele está praticamente inteiro, né? Os outros são mais fragmentos, tem até bastante parte, mas está tudo fragmentado, né? Entendi. Então, desse jeito que eu estou fazendo, não tem nem inglês aí para fora, Poxa, né? é fenomenal. Tá muito legal, né? Tem o manuscrito, né? Você pode ampliar, né? Isso você vê por aí sites que tem, né? Mas aí você tem toda a numeração dos versículos, né? Porque lá naquela época não existia isso, né? Capítulo e versículo 1, versículo tal, né? Não tinha isso, né? Isso então, foi acrescentado a partir de 1227, depois de Cristo. Então, aí lá vai ter tudo, né? As numerações dos versículos, né? Aí tem a tradução do versículo, tem a transliteração, tem a comparação do versículo com o que a gente tem hoje, né? Comparando o manuscrito com o texto da Bíblia hebraica que chegou até a gente, né? Que legal. Tá muito legal. Você pretende... Fora as explicações, né? Criar, assim, eu pensei assim, eu tenho até dado essa sugestão para você. Não deixar só no site, mas depois você pegar tudo que você conseguiu, traduzir aquelas notas de rodapé e construir um e-book mesmo seu. Entendeu? Ficará muito legal. Repente, né? Depois que estiver pronto, né? Tem toda a informação já, pode se precisar da minha ajuda, né? pode contar comigo, porque eu sei criar essas coisas, produzir tudo, produzir livros, eu sei. Tá certo? Samuel, entrando aqui já numa parte mais objetiva para o povo do canal, o motivo da minha pessoa, primariamente, te chamar aqui ao canal, é fazer alguns esclarecimentos que andam circulando aí no YouTube há muito tempo, já há anos, e algumas pessoas já me pediram para eu fazer aqui no canal do Vamos Ver, e eu sem tempo, gigante. E como eu entrei agora, eu sou aluno novo de hebraico do professor Samuel, um dos 7 que estão fazendo um curso de hebraico com Samuel. Aí me deu um interesse gigante pensar, eu vou trazer Samuel ao meu canal para falar com maior propriedade, né? Você é especialista em hebraico, para explicar sobre essa questão. Tem um vídeo aí, vários vídeos, que diz o seguinte, a qual eu perguntei para você e você disse, beleza, de boa. Que era o seguinte, a palavra aleluia, aleluia. Ela é 2 termos no hebraico, né? Louvai a Deus, louvai a Vé, não sei. E ela está no singular, louvai a Deus. E eu vi em um dos vídeos que está com milhares de visualizações, vários, dizendo que ninguém pode falar aleluias, plural.
a Deus, porque estará dizendo glória aos deuses. E se fizer isso, está sendo idólatra, porque é um politeísta, porque só pode dizer glória a Deus, aleluia a Deus. Aleluia é só singular, não pode plural, porque se botar o essinho, está adorando aos deuses. Eu queria que você trouxesse esse esclarecimento para nós aqui, leigos, no assunto. A gente fala que é glória a Deus, né? Mas é glória, né? E aí vem o nome de Deus, né? Ou a abreviação, né? Que é Iá, né? Iá. Tem até um salmo, eu não lembro o número do salmo, mas que fala assim, né? O seu nome é Já. 68, verso 4. Opa, legal. Então seria esse Já aí, né? O Iá, né? Que é a abreviação do nome de Deus, né? Exato. Então você tem Yod, o verbo... Yod e o rei, né? Yod e o rei, isso. Você tem o verbo Hillel, né? Que é louvar, né? Ele tá conjugado no imperativo, né? Plural. Então louvem, né? Tá dando uma ordem, né? Louvem Iá, né? E louvem aí a gente... a Deus. a gente coloca como louvem a Deus, né? Então, que nem louvem os deuses já não dá, entendeu? Porque não tem nem a palavra Deus, Tô entendendo. Deus ali, né? Então seria louve Iás, né? Sei, né? Como é que seria o plural? Jeovás, né? Jeovás. Louvem Jeovás, né? Mas aí que acontece, né? Essas duas, no hebraico é duas palavras, né? Louvem e Iá. Essas duas palavras, elas foram portuguesadas, né? E transformadas numa palavra só, né? Aleluia, né? Então, você tem um substantivo, né? Na língua portuguesa. Aí o plural coloca um S, aleluias, né? Então isso seria, né? Significaria que você não quer que o Senhor, né? O Iá seja louvado uma vez, mas que ele seja louvado várias vezes, né? Então tem nada a ver com politeísmo. Aleluia. Não vai ter nada a ver, né? Não vai ter nada a ver. Até porque isso aí é impossível no hebraico. É impossível você pegar o aleluia no hebraico e colocar em plural. Não tem. Porque é um verbo, são duas palavras. É um verbo e um substantivo, né? Então seria só o Iá. Iá, né? Que você falou. Yod, rei. Iá. Mas como que vai pôr... Entendeu? Não tem como pôr em plural o Iá. Iá não vai, porque ele é um nome, né? Exatamente. Não vai pôr plural, né? Então eu não posso transportar uma regra de língua portuguesa para outro vernáculo, que é o hebraico. Que o hebraico tem duas palavras, a fusão de duas palavras, que passou para o nosso português como uma única palavra. E agora eu vou associar essa mesma palavra como se fosse em hebraico. Isso é um fake, né? Isso é uma falácia. Sim, né? Não procede. Ela tá fazendo uma salada aí que, meu Deus, né? Tá misturando tudo, não tem nem sentido isso aí, né? Você pode falar aleluias, né? Tranquilo. Tranquilo, né? De boa. Não tá adorando outro Porque Jesus, é língua portuguesa, né? Não é mais hebraico, né? A pessoa que mandou o link pra mim disse, professor, eu não vou falar mais aleluias. Esse meu irmão, que foi? Né? Eu dei até uma dor no coração. O que foi, meu filho? Você tá desviado? Eu disse, não. É porque eu vi um vídeo no YouTube e me perturbou muito. Lá ele disse que aleluia é louvar a Deus. Eu disse, sim, eu sei que é louvar a Deus. E quando diz aleluias com S, tá botando o Szinho no final de Deus, que quer dizer louvai aos deuses. Isso procede? Eu disse, meu filho, o plural dos substantivos é com men, é? Você lembra? O plural dos substantivos. No hebraico é com... masculino é im, né? Geralmente é im. Pronto. E o feminino? Ot, né? Pronto. Aí eu falei para ele esse em, que em alguns substantivos eu me lembro que era o plural, mas nesse caso específico, eu disse, olha, nesse caso específico é o nome de Deus abreviado, o Yod, Rei, Vav, Rei, onde se pegou o primeiro e o segundo termos, que é e o Rei. E ele está dizendo assim, louvai a Deus. Quando eu digo louvai aos deuses, não tem nenhuma conotação, nem denotação. Não existe essa possibilidade de você botar um Szinho e dizer que está adorando aos deuses, uma vez que não, o plural do hebraico não é com S.
E nesse caso específico é impossível colocar S ou plural no nome de Deus. Aí ele disse, professor, eu disse, um dia eu vou trazer para o meu canal. Aí graças a Deus eu te encontrei e você está esclarecendo isso aqui, que não, graças a Deus. As pessoas podem continuar dizendo aleluias. Pode continuar falando aleluias. Tranquilo, né? Tranquilo. Mas esse pessoal, quando você vê um vídeo desse, Samuel, o que tu acha assim? O cara dizendo, um perito no hebraico, olhe, aleluias não pode porque você está adorando aos deuses e tem 100 mil visualizações. Quando tu vê um negócio desse, não dá raiva? E às vezes aí publica um vídeo, só tem 100, 200, 300 mil visualizações. E você olha assim e diz, não. Estão consumindo mais água podre do que água limpa e santa. Dá, porque a gente se dedica para estudar o negócio, você acaba pegando um amor naquilo, né? Um carinho, né? E aí, sim, né? E aí a pessoa, né? Não sei como é que é esse cara aí, eu nem sei quem é, né? Esse aí que falou que é errado falar aleluia. Tem vários, você não imagina. Nossa. Mas aí tem gente, por exemplo, que o cara ele coloca um kippah na cabeça e deixa a barba crescer. Você fala aqui, ó, não tô de kippah, não tô de barba, não tô de talit, de nada. Né? Não tem menorá aqui atrás, nem bandeira de Israel. Mas eu sei hebraico. Entendeu? Exato. Quem olha essa carinha acha que não sabe nada, mas é um monstro. Então o cara ele coloca um kippah na cabeça, deixa a barba crescer, põe uma bandeirinha de Israel lá atrás, ou uma menorá, ele acha que ele é o mestre do hebraico, entendeu? Ele não sabe nada, né? Falar uma coisa dessa, né? Esse negócio do aleluia. É um absurdo. É um absurdo, é bem coisa de gente que não sabe nada. O cara tá misturando hebraico com etimologia, português, tá fazendo uma salada. Ele não sabe pegar um dicionário específico e dizer assim, deixa eu ver aleluia. Deixa eu ver aqui a composição da palavra aleluia. Em português é só uma palavra. Será que no hebraico é só uma palavra? Não, duas. Oxente, duas. Nem isso ele sabe, né? Tem certeza. Tem um verbo que é louvar, adorar. Louvar a quem? A Yah, que é o Deus supostamente Já, né? O Deus de Já, que muita gente diz. O Deus do agora, o Deus do momento. A gente sabe que nosso Deus é do momento, é na hora, é no tempo de Deus. Não é isso. Mas nesse já não é um advérbio já, agora. Mas é Yah, o Deus eterno, que é a abreviação. É uma coincidência fonética, né? Fica já, a pessoa acha que é o já, mas não é, né? É uma coincidência fonética. Outra coisa, Samuel, já que você agora desmascarou, mostrou que isso é fake news, mostrou que isso é uma falácia, mostrou que isso possa até gerar heresias. Isso pode acontecer porque leigos estão falando de coisas que não conhecem. Quando a gente conhece, a gente domina. A gente fala. Quando a gente errar, a gente fala, expõe, eu errei aqui e tal. Uma característica muito linda que eu vi da sua pessoa foi uma coisinha que você colocou no seu vídeo, que você disse, eu acabei errando aqui, no construto, eu não sei o que foi, no seu canal. Eu achei muito, muito lindo isso. Porque a maioria das pessoas hoje em dia, ela não consegue lidar com erros. Ela sempre acha que são no topo, eu não posso errar, é impecável. Então, uma característica importante de toda pessoa que ela tem um coração aberto para o diálogo, a discussão, é quando ela admite seus erros. E eu já errei em alguns momentos no vídeo, eu disse, eu errei aqui, tal. Inclusive, eu estou para fazer um vídeo mostrando uns 2 ou 3 erros meus que eu cometi no vídeo. Já que eu comento o erro dos outros, eu vou comentar do meus, por que não? Sim. Então é importante, errar, né? É normal, né? É normal, mas as pessoas elas têm vergonha de admitir, mas tem que admitir, né? E as pessoas se aproveitam do seu erro. Se eu já sei tudo, se eu não erro, não tem nem graça mais estudar, né? Pronto, exatamente. E o pessoal vê um vídeo teu de 1 hora, 2 horas e vão só comentar o erro teu. Tu errasse aqui. O cara não comenta. Sim. Já aconteceu de umas 3 ou 4 pessoas viram um vídeo meu de 1 hora, 2. Eu sou extremamente prolixo. Aí disse, olha, tu errasse aqui nesse momento. Eu disse, foi, obrigado por ter me avisado. Eu tratei com naturalidade. Eu disse, beleza. E tudo o resto do vídeo não importa, né? Mas beleza, quase que eu disse assim, o resto não presta não, né? Presta alguma coisa, se salvou alguma coisa. E eu só olhando assim e disse, então faça melhor. A vontade foi dizer assim, faça melhor. E eu botei embaixo essa nota de rodapé do vídeo. Eu errei aqui que eu queria falar. Eu queria falar uma palavra e acabei falando outra na minha mente. Na hora que a gente tá pregando a palavra, escapou ali um sinônimo e errei a palavra.
Mas enfim, essa primeira palavra já foi muito importante você nos avisar que a palavra aleluia, ela é a fusão de dois termos no hebraico que no português, no nosso vernáculo, ela é associada a uma única palavra. E ela pode ser tanto singular como plural. Já em hebraico é impossível o nome Deus, ali abreviado, estar no plural. Isso é um fato, não tem nada a ver com Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, continue dando glórias a Deus. Aleluias. Aleluia. Em tudo. Né? E já falando da palavra glória, né? A palavra glória, ela também tem no hebraico, Samuel, e pode ser falado glórias, plural, porque eu vi outro vídeo que o camarada dizia que não pode dizer glórias, porque é plural e plural quer dizer para os deuses. E aí? Não, né? Assim, talvez, pode... Então, não sei o que levou o cara a falar isso, né? Mas aí que tá, né? De novo, a gente tá falando de idiomas diferentes, né? Um problema também é que no hebraico ele tem um monte de palavras para glória, né? Né? Uma das mais usadas é kavod. Né? Kavod. Kavod é uma das mais usadas, né? Então o que acontece? Essa kavod aí não tem o plural dela na Bíblia Sagrada. Então no texto da Bíblia não tem o plural, tá? Não sei porquê, não tem, só aparece glória no singular. Mas ela é associada a quem? A Deus? Pode ser, não. Ela é associada a Deus, mas não só a Deus, né? Igual na língua portuguesa também, glória a gente pode usar para outras coisas, né? Não só para falar de Deus, né? Pode ser usado para outras coisas, no hebraico também. Acho que... Não, tenho certeza, lembrei até de uma coisa aqui agora, né? Ela é usada também para outras coisas que não é Deus, né? Não está sempre associada a Deus quando aparece, pode estar associada a outras coisas também. Mas o glória em si tem plural e singular em alguns outros termos, né? Então, tem tanta palavra para glória lá que eu não sei te dizer, mas essa aí, que é a mais usada... ela não aparece no plural no texto da Bíblia. Entendi. Entendeu? Mas as não demais... sei que foi disso que ele tirou essa conclusão, que daí eu não posso usar plural, entendeu? Porque uma coisa parecida acontece com o Shekinah, né? Eu vi uns vídeos falando assim que Shekinah era do demônio, que não sei o quê, né? E o porquê disso aí é que a palavra Shekinah não aparece no texto da Bíblia. Mas ela é uma palavra do hebraico, né? Mas não entra no Antigo Testamento, não é isso? Ela não aparece no texto da Bíblia, né? Mas ela é uma palavra do idioma, né? Nem todas as palavras do idioma estão na Bíblia. É verdade. O pessoal pensa que o dicionário está lá, dentro da Bíblia. Né? E ela significa habitação, né? Então quando a gente fala de Shekinah, a gente está falando da habitação de Deus, da presença de Deus, né? E aí, só porque não tinha na Bíblia, o cara fala, isso é coisa do demônio, mas calma, só porque não tem na Bíblia, né? Uma palavra do idioma, né? Então, não sei o que levou essa pessoa a falar que não pode falar glória no plural, né? Mas pode ser que por causa disso, porque a palavra principal no hebraico não aparece no plural no texto da Bíblia. Né? Entendi. Que ótimo saber. Então, glória ou glórias, no português em si, eu posso falar tranquilo e eu não posso ficar... Vai dar um glória só para Deus? Só? Glória a Deus, pronto, Glória a Deus. Acabou. Quando eu falo glória, Deus, glória, acabou. 2, 3, acabou. É verdade. Não pode nem 2, só não deu tinha pensado nisso, acabou. não. Só em um só. Que interessante, importante. Samuel, vou fazer várias perguntas para você ainda, viu? Se prepare. Deixa eu ver o que eu pensei aqui. Sobre a palavra arrepender. Mas antes da minha pessoa fazer essa pergunta para você, já que a gente está no ensejo aqui, vou aproveitar o momento de ler uma passagem bíblica que eu acho que para todo mundo que vinha enviar um vídeo para você, internauta, que está aí do outro lado, que seja estranho, talvez até falacioso, que tenha uma cara de verdade, mas em si, dentro da realidade dos fatos, ela é fake, é mentirosa, é uma verdade incompleta, para não dizer uma mentira
criada por mentes ardilosas. Eu queria ler aqui 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, parte B, que todo herege deveria ler. Toda pessoa que especula a palavra, seja do Antigo ou do Novo Testamento, deveria ter isso em mente. Olha a recomendação de Paulo. Ele diz assim, ó. Eu vou ler todo o versículo. Irmãos, aplicai essas coisas a mim e a Apolo, por causa de vós, para que aprendais, olha só, para que aprendais, por nosso intermédio, a não ir além do que está escrito. Está escrito aqui, eu ir além. Eu ultrapassar a ideia textual, semântica de uma palavra, de um texto, de uma frase, de uma oração, de uma composição, de uma palavra. Então, o perigo que se faz de muita gente leiga, de gente mal intencionada, hereges, pessoas sem nenhum conhecimento de hebraico ou de grego ou de aramaico, pegar uma palavra e associar ao português. Como agora o nosso querido amigo e irmão Samuel nos mostrou, nos retificou essas pessoas que dizem que não pode chamar aleluias, ou aleluia está errado, ou glórias, ou por causa disso, ou até mesmo a Shekinah de Deus é pecado, não tem nada a ver. Muita gente tem que sair, refletir mais das heresias que está cometendo. E uma das mais profundas, eu acho, que durante toda a minha vida eu escutei no púlpito, por algumas pessoas infelizmente desinformadas, mas homens piedosos, homens de Deus, porém que não tinham instrução, não tiveram formação, não tiveram orientação de líderes, de gestores, de escola bíblica suficiente para sanar essas dúvidas, é o termo arrepender. Eu acho que faz um ano, acho que uns 2 anos que eu publiquei uns 2 vídeos, foram um dos primeiros vídeos no meu canal aqui, de tanto eu ver a babalzeira, e Deus se arrependeu sim, Gênesis 6:6, e não sei o que, e eu fiquei indignado. Eu fui pegar o termo arrepender no hebraico e destrinchei ele 2 vídeos. Eu acho que você viu, eu acho que foi hoje que você viu um vídeo meu, não foi? Eu assisti né? Assisti um dos vídeos do arrepender, né? Pronto, eu botei um lá, eu fiz um resumo. Eu não sei se você concorda com o que eu coloquei ali. Eu queria que você comentasse. Tá certinho. Tá certo? Ó, que bom. Ó, um certinho do professor, meu professor de hebraico, eu fico muito feliz. Se eu tivesse errado, eu ia retificar lá, dizer, ó, eu errei aqui, porque Samuel me mostrou. Então, o que é que acrescente aí sobre essa questão de se arrepender? Por que arrepender-se? É normal colocar o arrepender-se? Faz parte de outro contexto? O antropomorfismo ou até mesmo antropopatia, como tem no vídeo? O que é que você poderia esclarecer ao público leigo aí do canal e outros que são conhecedores e peritos? Quando a pessoa diz arrependeu-se, Deus se arrependeu mesmo ou não? Então, aí que tá, né? Primeiro tem mais de um tipo de arrependimento, até mesmo na língua portuguesa, né? Por exemplo, você investe um dinheiro numa coisa, né? Exato. E aí dá tudo errado, você perde todo o dinheiro. Você se arrepende de ter investido, né? Você fala assim, pô, se eu soubesse, não tinha investido. Eu não tenho a ciência do que vai acontecer, exatamente. Agora tem um outro arrependimento, né, que seria assim, né, a pessoa pede um dinheiro emprestado para você fala assim, não, deixa então, eu vou te emprestar, mas amanhã eu trago o dinheiro para você. Aí você pensa bem, eita, aí eu não vou emprestar não, né. Aí você chega pro cara, desculpa, né, dá uma desculpa lá, você, eu achei que eu tinha o dinheiro, mas não tenho, né. Você volta atrás, é um arrependimento porque você volta atrás na palavra que você deu, né. Gostei da ilustração, as duas. Então, quando Deus fala lá, né, que ele não é homem para se arrepender, né, ele está falando desse tipo de arrependimento de voltar atrás. Né? Ele prometeu, né, ele não vai se arrepender, né. Então as pessoas assustam porque depois elas veem um versículo que diz que Deus se arrependeu, né. Mas lá não está falando que não arrepende? Então, é por causa disso. Está falando de outro arrependimento, apesar de ser a mesma palavra, né? Inclusive o grau do verbo ele é diferente, né? E costuma mudar o significado, mas nesse caso não muda. Entendi. Né? O verbo arrepender-se lá de Gênesis, quando fala que Deus
se arrependeu de 6 e criar o 6. homem, está num grau. Lá em Números, quando fala que Deus não se arrepende, está em outro grau. Será que não é isso? Não é isso, porque nesse caso o grau não está mudando o significado. É arrepender do mesmo jeito, né? É mais essa questão de você interpretar, né? E esse arrepender que Deus fala, né? Eu não sou homem, né? Para me arrepender, é se arrepender de voltar atrás na palavra que deu, né? E a ideia do Gênesis 6 e 6, se arrepender, é ficar triste, angustiado, amargurado por algo, né? Seria Sim, a semântica. ele tem, né? Ele tem esse significado, né? Aliás, acho que seria até melhor traduzir dessa forma, né? Entristeceu, né? Para não causar esse tipo de problema, né? É porque a ideia é tentar aproximar os sentimentos humanos, quer dizer, aproximar os sentimentos de Deus, parecido e semelhante ao homem. Aí possivelmente traduzir como arrependeu. Aí a gente vai lembrar do que é se arrepender. É você ficar triste. Quando a gente se arrepende, a gente fica o quê? Triste. Mas a gente fica triste porque a gente não sabia o que ia acontecer. Mas Deus sabia o que ia acontecer. A tristeza de Deus é justamente porque o ser humano só caminha para o mal. Sim, aí que tá. Apesar de a gente traduzindo como se entristeceu, né, ao invés de se arrependeu, né, causaria menos problema, né? Se tivesse entristeceu-se, né? Causaria menos problemas, mas ainda tem um problema por causa disso aí que você falou, né? Que nem a gente fala, Deus se arrependeu. É impossível ele se arrepender, né? Porque ele já sabe o que vai acontecer. Exato. Igual o exemplo que eu dei. Você investiu dinheiro no negócio, deu errado, né? Agora, se você soubesse que ia dar errado, você nem investia, né? Então, Deus é esse caso aí. Como é que ele vai se arrepender se ele já sabe, né, o que vai acontecer? A não ser que ele não fosse onisciente, nem onipresente, nem onipotente, não é isso? Porque os céticos... Tem seitas que resolvem o problema dessa forma, né? Porque tem céticos e ateus que se aproveitam disso, né? Ou pessoas desinformadas ou tendenciosas, eu acredito que seja a palavra mais específica, e dizem assim, Deus se arrependeu. Olha na sua Bíblia, aí a pessoa lê e não entende de semântica, não entende de polissemia, não entende de termos propriamente ditos, figuras de linguagem, como eu falei aqui. Entende, né? De teologia, né? Exatamente. Que é você estudar, estudando Deus, né? Então esses camaradas estão 100% completamente equivocados, errados, né, Samuel? Em dizer que Deus de fato se arrependeu. A gente tem diversos versículos que fala. Igual eu acabei de falar, existem seitas que resolvem esse problema, né? Dizendo que Deus não sabe o que vai acontecer. Tá vendo? Ele não sabe porque ele se arrependeu, se ele se arrependeu porque eu não sabia. Né? Mas o problema é que Deus sabe tudo, né? Então você entra numa contradição bíblica, né? Aí você mostra para eles aqueles versículos que falam que Deus sabe tudo e você fala assim, não é bem isso que quer dizer, né? A pessoa dá uma explicação doida. Olha a heresia, só por causa de um versículo, não ir além do que está escrito. Né? Que texto eu estou lendo? Gênesis. Que idioma foi escrito ali? Hebraico. Beleza. É português? Não. É inglês? Não. É latim? Não. Então, cuide de estudar o termo em hebraico, para entender o contexto. Novo Testamento. 1 Coríntios 4 e 6. É hebraico? Não. É grego? Sim. É inglês? Não. Então estuda grego, para entender o contexto. As pessoas tentam entender, como o Apocalipse, o 666. Aquela expressão do 666 não é em grego. O escritor ele é hebraico, né? Hebreu, o escritor fala hebraico, aramaico, e a ideia dele fala, ele tem uma mente judaica, né? Uma mente judaica que vai escrever em grego, porém a ideia do 666 do Apocalipse é exclusivamente hebraica. E quando as pessoas vão associar com latim, com termos em português ou em inglês, começa a cometer as grandes heresias, como a gente via. Vicaris Vilidei, como eu via muito aquele pessoal, desculpa eu falar aqui, infelizmente, aquele moreninho que eu esqueci o nome da igreja adventista que saiu, passou 30 e poucos anos da igreja, saiu, ele falava, e tinha aqueles vídeos, dizia assim, o número da besta é o Papa, Vicaris Filii Dei, não sei o que, soma lá, em latim. Né?
Então assim, você cria uma heresia. Não é verdade, Samuel? A gente cria uma heresia porque está indo além do que está escrito. Olha o perigo aí da gente cometer essas falácias. Samuel, nosso tempo está chegando quase no fim. Queria fazer algumas outras perguntas, se tiver. Só concluindo esse negócio do arrependimento aí, certo. Né? Como a gente está falando do ser divino, né? Então a gente precisa entender que a gente está falando de uma pessoa que é infinita, entendeu? Nós temos, né, alguns sentimentos, nós temos amor, ódio, arrependimento, né? Agora, Deus, quantos sentimentos ele tem? Infinitos sentimentos. São sentimentos que ele não consegue passar para a gente, né? Mesmo se ele explicar, a gente não vai entender porque não faz parte da gente. Verdade. Né? Então, é aquilo que você falou de antropopatia, ou seja, coloca um sentimento humano em Deus, né, que ele se arrependeu, que é para a gente entender, mas não é aquele sentimento. Né? Deus ele se rebaixa no nosso nível, né, para a gente conseguir compreender ele. Se ele se comunicar com a gente, né, no poder dele, a gente não entende nada. Né? É igual amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, um amor gigante ao ponto de dar seu Filho para morrer por mim, por você, por todos nós. Olha que a mensuridade do amor de Deus, que nenhum ser humano pode captar. Um ser finito querer entender um infinito? Já não entende os sentimentos de Deus, né? Exatamente. Glória a Deus por isso. Irmão Samuel, eu estou muito feliz de ter trazido o irmão aqui para esclarecer essas coisinhas, esses detalhes, que você pode acreditar. Muita gente sai de igreja por conta de uma besteira dessa. Esses termos simples. Acontece. Aleluia, glória a Deus, arrepender, shekinah, não sei o que irá. A pessoa, eu vi gente desesperada. Nossa, o nome da minha igreja é Shekinah, não sei o que, né? Não, calma, fica aí. Não vai sair da igreja, não. Por besteira, né? Uma curiosidade que eu tenho, Samuel, que você trouxesse aqui para o canal. Eu não fiz ainda vídeos voltados ao Gênesis, né? O Bereshit, como a gente sabe que foi escrito em hebraico. Mas pela sua experiência, quando a gente lê lá no início do capítulo 1, verso 1, né? Bereshit, bara Elohim et shamayim haaretz, haaretz. Tem lá o começo, né? Aquele princípio ali, em princípio, do Gênesis 1:1. Ele tem a ideia, ele traz a ideia semântica de fato de ser o início, o começo de todas as coisas, ou não? Havia alguma coisa que Deus criou antes, segundo o texto hebraico, na sua visão? Se você for pegar só a palavrinha, né, sim, né, ele vai dar uma ideia ali de que é o começo de tudo, né? Tudo, né? Mas se você for interpretar, não pode ser o começo de tudo, né? Porque já tinha Deus, né? Entendo, É claro que, exato, Deus antecede, né? Deus é o Criador, Deus é um ser incriável, um ser incausal que causa as coisas. Que antecede, uma vez que ele é infinito e eterno, cremos assim. Então, Deus não foi criado, ele é imune à coação externa, ou seja, ele está ali, ele cria tudo a partir do nada ou a partir do que já existe. Se disser que é do que existe, então quer dizer que a matéria ela é o quê? Eterna. Eterna. Né? E quem é eterno é quem? Somente Deus. Só Deus. Nosso Deus. Então Deus, na eternidade, Deus ali está criando no Bará, a ideia ali do contexto, eu sei que não é ex nihilo, do nada, mas o contexto nos evidencia que é do nada, Deus está ali, sendo eterno, antecedente a tudo, cria tudo que está ali, céu, terra, tudo. Mas o Bará, tem gente que fala que não, né? Mas o Bará, ele é sim, do nada. Do nada, né? Só Deus pode usar esse verbo. Não tem pessoa, outra coisa que usa esse verbo. Que usa esse verbo. Só Deus pode usar porque os outros precisam de alguma coisa para criar. Ele não precisa. É igual em inglês, tem dois verbos para criar, que é o do e o make, né? O do é específico para alguma coisa e o make é para específico para outra coisa. Então a mesma coisa o bará, que é exclusivamente como sujeito tem Deus, que é somente Deus. Que Deus, o criar de Deus, na verdade, é o trazer à existência o que não
existia, não é isso? Exatamente. Estou certo, né? Quando se fala em princípio, o princípio subentende que alguém está antes da criação e que é incriável, é o que eu falei, eterno, o que foi gerado junto da criação. O que foi gerado junto da criação. Não, Deus não foi gerado junto à criação porque ele antecede. Eram as perguntinhas que eu coloquei aqui para vocês, sabe? Que mais? Atrás da existência, você acha que... Sim, finalizando aqui com mais 2 perguntas, se você permitir. Você acha que o ser humano, ele tem uma alma? É uma alma ou não tem alma? Eita, 3 perguntas bem cabulosas. Não tem alma, né? A confusão, né, criada principalmente por quem não acredita que o ser humano tem alma, né? Essas pessoas, elas criam uma confusão entre alma e pessoa, né? Porque é a filosofia, alma, né? Só fazendo segura aí. Muita gente não sabe aqui do canal, não tem esse entendimento. É o seguinte: existe a filosofia pré-socrática que acreditava que o ser humano era apenas matéria, que é a ideia do monismo filosófico. Matéria e pronto. O ser humano é uma alma. A alma eles trazem como um termo sinônimo para pessoa. Então o ser humano é o que é ele aqui. Ele morreu, acabou e acabou-se. Isso na filosofia. E existem grupos sectários hetero-ortodoxos que acreditam que o ser humano é aquilo e acabou-se. Mas aí eu queria que você trouxesse a luz pra gente aqui, essa confusão. Por que é essa confusão? Então, a pessoa faz uma confusão entre alma e pessoa. Né? Porque a alma no Antigo Testamento, né, quando é nefesh, né, porque tem mais de uma palavra para alma, tem nefesh, tem neshama, né? Nesse nefesh aí, é a pessoa. Por exemplo, né, as almas que saíram, né, do Egito. Né, tem um versículo mais ou menos, não, que desceram para o Egito, né? Não foi um monte de fantasminha que desceu para o Egito, foram as pessoas, você troca a alma por pessoa, dá certinho, né? As pessoas que desceram para o Egito, né? Nesse contexto é pessoas. A pessoa diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Tá vendo? A alma morre. Não, calma, filho. A pessoa que pecar, essa morrerá, né? Não está dizendo que a parte imaterial do homem vai morrer, não é isso. Intangível, não está falando disso, né? Então a pessoa faz essa confusão. Por causa do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, né? É bem claro que o homem, ele possui alma, né? Veja que na criação Deus vai criando tudo, né? Chamando a existência, né? Chama os animais a existência, chama os peixes, as aves, né? E aquilo vai surgindo, né? O homem é diferente, né? O corpo do homem não veio do nada, né? Ele forma do barro, ele usa uma matéria-prima. Exatamente. Né? Só que depois ele sopra, né? Nas narinas do homem, né? E as pessoas precisam entender isso. Deus não tem corpo, Deus não tem boca, Deus não tem pulmão, Deus não respira para ele soprar, né? Então, de novo, isso é só uma coisa para a gente entender, né? Mas Deus não foi lá literalmente, né? Mas ele solta algo dele, né? Que é da dimensão dele, a dimensão espiritual dele vive, né? No homem, que ele não faz isso nas outras criaturas, né? Ele faz isso só no homem. Então, o homem ele tem algo que vem de Deus, né? Que é da mesma dimensão que Deus. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Não está falando de formato, cabeça, né? Tronco, não é isso. Tem 5 dedos em cada mão. Deus não tem formato, né? Deus ele é onipresente, está em todo lugar. Então ele não pode ter um corpo, um formato. Exato. Então, por isso nós somos imagem e semelhança dele, né? E então quando ele sopra, né? Ele tá soprando a Neshama, né? Que é sinônimo de Ruach, né? Neshama e Ruach é a mesma coisa. Vê que Ruach, Elohim, né? O Espírito de Deus, se eu quiser falar Nishmat Elohim, é sinônimo, né? Tô entendendo. E aí o que acontece? Lá em Eclesiastes, né? Acho que é 12:7, se eu não me engano, vai dizer que
né, quando o homem morre, né, o corpo volta ao pó que o era, né? Veja, o corpo é pó. Pó, né? matéria. Que Deus fez do pó, né? E o espírito volta para Deus que o criou. Então, essas pessoas que negam que o homem tem alma, né? O que vai voltar para Deus? É isso aqui? Deus respira? Um sopro, né? Deus o respira. sopro, a ideia é a parte imaterial. Ou melhor, É. imaterial, intangível, né? Sim. Né? É uma coisa que você não pode ver, né? É por isso, né? E por isso que é importante quando Jesus voltar, a alma vai voltar para onde? Para o corpo. Olha a importância do corpo, né? Complementando o que você falou aí, para você dar continuidade, aqui diz em 1 Tessalonicenses 5 e 23: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam, plural, ó, conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tem 3 partes aqui distintas: corpo, alma e espírito. Até no grego, no original, é específico o corpo, a alma e o espírito, plural. Né? Então é inegável, né, que o homem ele tem, né, essa parte espiritual. O homem não é só isso daqui. Porque se for só isso daqui, primeiro aquilo que eu falei, né? O que volta para Deus? É isso que volta para Deus? Né? Não, o que volta para Deus é o espírito da pessoa, né? Exatamente. Então o ser humano em si, nas 3 perguntinhas que eu fiz especificamente, tem uma alma? Sim. Ele é uma alma? Não. Ele não tem alma? Errado. Ele tem alma sim, ele tem a parte imaterial, então, seja alma e espírito, né? Então, a confusão tá aí. Por exemplo, o ser humano é uma alma. Então, peraí. Você está querendo dizer que o ser humano é uma pessoa? Quando você pergunta isso? Entendeu? Se você está perguntando isso, então sim, o ser humano é uma pessoa, né? Matou a charada. É isso. A confusão tá aí, né? Mas isso é inegável. E não pode nem ter ressurreição, né? Exato. Se o ser humano não tem, né, alma e espírito, ou alma ou espírito, né? Porque a hora que o ser humano morre, então, desapareceu, né? E exato. Deus vai ressuscitar o quê? Né? Então, como a parte imaterial do homem, né, ela é imortal, e é nela que fica a sua personalidade, né, os seus pensamentos, né? Exato. E a parte do espírito é que fala com Deus. Sim, né? Como é que você vai se comunicar com Deus se você não tem espírito, né? A Bíblia diz em Hebreus que a palavra vai até a divisão da alma e do espírito, subentendendo que a nível de estudo se separa, mas elas são coladas, alma e espírito, juntinha. Sim. Né? Irmãs, a alma, como você falou, os sentimentos, o olho, a boca, tudo ela sente. E o meu espírito fala com Deus. E a minha alma, ela tem essas sensações. Então, no dia da ressurreição, nós vamos voltar para os nossos corpos, né? Corpos glorificados, né? Se você morre e acabou, o que aconteceu? Deus ele vai ter que te recriar. Só que não é mais você, é outra coisa. Você falou a palavra-chave, não existe a palavra recriação da alma. Recriação do espírito, não existe. Ressurreição. Né? Ressurreição e não recriação. Isso acaba literalmente com a ideia de que não existe, talvez na mentalidade de algumas pessoas, o período do estado intermediário, né? Eu creio, eu acredito que o irmão creia também, não sei, o estado intermediário. Sim. Né? E a gente crê, e a importância do corpo preservar. Se Paulo não falasse que fosse importante o corpo, que preservar íntegros, então o corpo é importante, não somente a alma e o espírito. Por isso que vai ter um corpo glorificado. O homem, o corpo faz parte do homem, né? Por isso mesmo que vai ter a ressurreição, né? Exatamente. Enquanto não tem, igual você falou, o estado intermediário, né? Enquanto não tem a ressurreição, o homem ele está sem o corpo, ele está em espírito, né, com Deus, no mundo espiritual, mas ele está sem corpo, né, então tem que ter o corpo, por isso que vai ter a ressurreição. Amém. Fiquei muito satisfeito aqui com as informações, com as explicações, com a experiência do nosso irmão amado, Samuel. Aqui eu fico muito grato, meu irmão, muito obrigado, e pode ter certeza que eu vou ficar lhe chamando várias vezes aqui para trazer luz no hebraico aqui. Você é perito nessa parte, então é importante. Queria dizer a você,
caro amigo internauta, se inscreva aqui no canal e no canal do irmão Samuel aí, Hebraico Pro. Acho que você já passou por esse canal. Esse canal tem vídeo que tem mais de 100 mil visualizações, principalmente aquele curso que você tem de hebraico. 1, 2, 3, 4. Se inscrevam aí, pessoal. Apoiem também o projeto do irmão Samuel aí. Se esforcem aí. Eu peço a colaboração de todos vocês que está aqui. Eu me inscrevi depois de um vídeo que o irmão estava falando lá. Pessoal, o Samuel tem quantos inscritos no seu canal, Samuel? 14 mil. 14 mil. 14 mil. Se 1% que tiver consciência de assim, eu vou ajudar o irmão Samuel ali. No instantezinho o projeto sai. E vai sair em nome de Jesus. Se Deus quiser. Amém. Pois, irmão, você vai fechar com chave de ouro aí, falando alguma palavra, alguma coisa aí para nós, e a gente encerra. Não, só queria agradecer aí a oportunidade, né, de ter me chamado para fazer, né, essa live aqui, né? Amém. Que é eu que fico feliz. Que é um reconhecimento aí de tudo que a gente estudou, né? As pessoas chamarem, né, para querer aprender, né, saber Sem mais, dúvida. né? E é uma coisa que a gente, né, gosta de fazer, né? Tá ensinando, né, a palavra de Deus, né? Amém. Para todo mundo aí. Eu que fico mais ainda feliz, e os internautas aqui vão ficar mais felizes ainda. Vou fazer uma pergunta. Eu estou sendo um aluno bom, médio ou fraquinho? Só fez 2 aulas, né? Tá bom, sim. Tá bonzinho, né? Tá bom. Amém. Tá. Fico feliz. Pois, Deus abençoe todos vocês que estão aqui no canal e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe meu irmão amado Samuel. Amém.